Fala, rapaziada, acabou a temporada e agora a gente entrou naquela fase onde começam as especulações e o vascaíno não consegue ter paz, né? Por quê? O Vasco só especula jogador ruim e os bons são especulados nos outros times e a gente começa a ficar desesperado. Por isso eu pensei e falei, vou fazer uns vídeos lá no canal, lá comentando essas especulações aí, conversar com a rapaziada e vendo o que é que dá. Por isso, eu vou pedir o feedback de vocês, né? Depois que assistiram o vídeo aí, vocês me digam se acharam legal, se é pra continuar com esse tipo de vídeo e etc e tal, porque aí eu vou saber se vocês curtiram ou não. Por isso é importante também deixar o like aí pra fortalecer e se inscrever no canal se você não for inscrito, que a gente tá rumo aos 30 mil aí, hein? É muita gente, hein? Muita gente que me assiste falando besteira e isso é legal demais. Vou pedir desculpa aqui porque esse vídeo não vai ter edição, então vai ser um diálogo aí, eu e você, só falando sem parar. Se eu errar no meio do caminho, lascou, não vai ter como voltar atrás. Vou ter que apertar o pause e gravar tudo de novo. Aí é complicado. Outra explicação, cara, tudo que eu falar no vídeo aqui, eu só vou estar reproduzindo e comentando, dando a minha opinião das notícias que eu vi na imprensa, do que saiu aí no Lance, no Globo, das coisas que estão lá no Net Vasco. Eu não tô aqui afirmando nada, dizendo que fulano de tal vai sair ou que fulano de tal vai ficar. Senão depois aparece aí fulano falando, Juninho lá, do Machão da Gama, metido lá jornalista, não sabe de nada, falou que não sei quem vai vir pro Vasco, falou que não sei quem vai sair do Vasco. Eu não tô falando nada, só tô pegando as notícias, repercutindo e dando aí a minha opinião, se eu acho que é possível, se eu acho que pode acontecer e etc e tal. A primeira é a que você já leu aí no título do vídeo: Leandro Castan pode estar de saída do Vasco, já saiu até no Globoesporte.com. E temos alguns detalhes aí que chamaram a atenção dos vascaínos e deixou a gente aí bem preocupado. O Castan tem contrato com o Vasco até 2019, dezembro de 2019, e recebeu aí sondagens do Corinthians. E o que deixou a gente com a pulga atrás da orelha foi o seguinte: o Castan seguiu o Corinthians no Instagram. E aí, amigo, aí é complicado, né? A gente já fica como? Desconfiado. Pô, imagina, tu tá namorando, tua mina vai, segue lá um cara que é afim dela. Tu vai ficar como? Tu vai ficar bolado, né? Porra, a gente já fica preocupado já que, que história é essa aí? Tá seguindo aí por quê? Aí é basicamente isso, a gente tá preocupado pelo Castan ter seguido o Corinthians no Instagram e, além disso, ele apagou uma publicação no Twitter onde ele garantia para um torcedor do Vasco que ele ficaria aí para 2019. O torcedor perguntou se ele ficaria no Vasco para a temporada que vem e ele tinha respondido enfaticamente dizendo, claro que fico. E agora ele apagou essa publicação. Então aí tá dando a entender de que ele vai deixar o Vasco, né? Isso deixa a gente aí bastante preocupado. Porém, o empresário de Leandro Castan disse que ele ainda não foi procurado pelo Vasco para renovar, obviamente, né? Até porque o contrato dele é até 2019, que a gente vai procurar para renovar agora, mas que apesar das sondagens ainda não recebeu nenhuma proposta oficial de nenhum clube. Enfim, isso está parecendo também que o empresário do Castan e o jogador estão dando aí uma forçadinha para ver se consegue renovar o contrato com o Vasco e aumenta o salário, etc e tal. É complicado, espero que o Vasco renove logo isso aí, bota até 2022, sei lá, não renovou com o Maranhão até 2022? Então renova com o Castan também, até 2022. O cara é bom. Aí a gente para aí de ficar preocupado com essas coisas, porque, queria ter um Natal tranquilo, Vasco, é só isso que eu queria. Não tô pedindo muito, só queria não me preocupar com o Vasco no final do ano. Mudando o assunto agora, vice-presidência de futebol, que hoje é ocupada aí pelo próprio Campelo. O Vasco não quer deixar o Campelo acumulando aí duas funções para o ano que vem, está especulando nomes para vice-presidente de futebol. Segundo a imprensa, os principais cotados são Antônio Lopes, Ricardo Rocha e Rodrigo Caetano. Desses aí, o mais difícil de vir é o Rodrigo Caetano, porque precisa de dinheiro. Aí quando precisa de dinheiro, o Vasco não tem dinheiro. Aí faz as contas aí, se precisa de dinheiro, o Vasco não tem dinheiro, então não deve vir. O Antônio Lopes é um nome que até me agrada. Muita gente deve pensar, Antônio Lopes tá velho, não sei o quê. Mas Antônio Lopes é um cara que entende muito de Vasco e teve um trabalho aí no Botafogo, não foi exatamente uma vice-presidente de futebol, mas semelhante lá, ele era o coordenador de futebol, assumiu o Botafogo na Série B e montou o time que levou o Botafogo até a Libertadores.
Então, dentro dos nomes possíveis, eu acho o Antônio Lopes aí o melhor nome e tem uma identificação muito grande com o Vasco. Acho que seria uma boa aposta aí para a temporada do ano que vem, o Antônio Lopes comandando a vice-presidente de futebol do Vasco. Eu confio no delegado. E até porque o cara ganhou Libertadores com o Vasco, né? Ganhou tudo com o Vasco. Tem um respeito aí enorme da torcida do Vasco. Vamos aguardar o desenrolar disso. A gente sabe que não pode continuar sem um vice-presidente de futebol, senão o futebol vira uma bagunça. Mais duas aqui para encerrar. Martin Silva, né? Que parece que tem atrito aí com o Valentim. Vocês devem ter visto aí já no Globo Esporte. Dizem que a permanência do Martin Silva depende muito da saída do Valentim, que ele ficou chateado aí por ter perdido a braçadeira de capitão, ficou chateado pelo Valentim não ter relacionado ele nos jogos assim que ele retornou da seleção uruguaia e também por ter perdido a titularidade por Fernando Miguel. Nisso, eu acho que o Valentim teve razão apenas em deixar o Fernando Miguel aí titular nos últimos jogos, porque o Martin Silva realmente estava numa fase ruim e o Fernando Miguel foi importantíssimo aí, salvou o Vasco com duas defesas espetaculares, uma contra o São Paulo e aquela contra o Ceará, que talvez se não fosse isso o Vasco teria sido rebaixado. Fora isso, amigo, entre Martin Silva e Alberto Valentim, tchau Alberto Valentim, é mais um motivo para ele ir embora. Não tem porquê o Valentim ficar no Vasco, porque o desempenho dele foi pífio sob o comando do Vasco. E agora a última aqui para terminar, porque eu já estou falando há 6 minutos e 42 segundos sem parar, estou ficando com a boca seca, e se eu parar aqui para tomar uma água, vai demorar, porque não vai ter como eu cortar o vídeo, né? Porque o computador está com um probleminha ali para editar. Então, para encerrar, vou falar aí de Bruno César, do Sporting, que está sendo especulado também no Vasco. E não é uma negociação fácil, porque o Sporting, apesar de não utilizar o Bruno César, não vai querer liberar o cara de graça, né? Vai querer um dinheirinho e o Vasco nunca tem dinheirinho para dar. O Vasco vai tentar aí, por empréstimo, o Bruno César, que teve uma temporada fraquíssima lá no Sporting, mas é o tipo de jogador que o Vasco costuma contratar, né? Foi assim que veio o Maxi Lopes, foi assim que veio o Leandro Castan, jogadores aí que já tiveram bons momentos, mas que estão embaixo, estão desacreditados, e o Vasco sempre costuma recuperar esse tipo de jogadores. Então eu acho até que é uma aposta válida trazer o Bruno César, que qualidade técnica ele tem, e talvez jogando no Vasco aí junta a fome com a vontade de comer, né? O Vasco precisa de um bom meio campo, ele precisa voltar a jogar bola de verdade, com frequência, e talvez esse casamento dê certo. Acho que o Bruno César é uma boa aposta, o Vasco deve tentar ele aí por empréstimo. Então a gente fica por aqui. Eu agradeço se você aguentou ficar aí até agora me ouvir falando, sem pausas. Então, se você ficou aí, amigo, eu mereço pelo menos um likezinho aí para fortalecer. E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí no botão vermelho pra gente chegar logo a 30 mil inscritos, acabar o ano com 30 mil e começar 2019 ainda maior. Tamo junto, muito obrigado pela moral de sempre, saudações vascaínas, até a próxima.